Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, nós estamos terminando hoje, a nossa série sobre o Sermão do Monte. Segundo alguns estudiosos, alguns eruditos, alguns teólogos, é a espinha dorsal da Bíblia, é a espinha dorsal do conceito teológico a respeito do reino de Deus. Queridos, são lições preciosíssimas, são lições extremamente preciosas, são lições tremendas para nossas vidas. E Jesus, ele dá aqui várias lições. Você viu aqui que Jesus, ele falou sobre os bem-aventurados e falou daqueles que o ai, né? Jesus foi de um polo a outro, daqueles que eram bem-aventurados por sofrer, e daqueles que estavam em si mesmo, que era produto do si mesmo e deveria, infelizmente, sofrer também com as consequências. E regras de vida de fé, que é libertação, que é algo também proativo para o reino de Deus. Mas muito bem, queridos, nós podemos observar que, a gente parou no versículo 40, no versículo 40 diz o seguinte: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Pastor, que é isso? A gente pode ser perfeito? A gente pode alcançar a perfeição? Queridos, deixa eu te dizer algo. Cristo em nós, a esperança da glória. Você não vai ser um ser perfeito no sentido de ser inerrável, mas Cristo em você, você se torna uma pessoa perfeita. Por quê? Porque Cristo estando em você, você vai ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Não só somente Davi, segundo homem segundo o coração de Deus, não. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus é um homem segundo o coração de Deus. E como diz um ditado, no meio até mesmo dos coaches, dos psicólogos, que quando o discípulo está pronto, aparece o mestre, Ou seja, você precisa ser discípulo de Cristo. Eu procuro imitar o exemplo de Cristo, ler, aprender com aquilo que, sobretudo, Cristo nos ensinou. Eu não fico pautado em homens, embora Cristo use vários homens. Quantos vários homens de Deus nós temos como referência? É como viu o ditado: o homem bom, procure imitá-lo, tente imitá-lo, mas o homem mau, examine-se a si mesmo, para que não seja pior ou venha cometer as infrações que o mesmo comete. Eu como ouvi, tem um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. E Friedrich Nietzsche fala o seguinte, assim no seu livro Assim Escreveu Zarastutra, ele fala o seguinte: para você não se tornar o monstro que você tanto combateu, para você não se tornar o monstro que você tanto combateu. Então, você perceba que você precisa examinar a si mesmo. Todos os dias nós devemos nos examinar. Pois bem, no versículo 41 fala do primeiro paradoxo, versículo 42 vem sobre a hipocrisia que ele fala, E porque atenta tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não repara na trave que está do teu próprio olho. Queridos, a questão, como eu sempre falo, hoje nós vivemos no mundo onde as pessoas são especialistas nos outros, mas não sabem nada acerca de si mesmo. E quando falam assim, não são pessoas fontes. Você pode perceber que todo mundo hoje tem opinião sobre tudo, todo mundo quer dar opinião sobre tudo, mas não tira aquilo que é proveniente de si mesmo. E Jesus aqui ele fala: por que não atenta no argueiro? Que argueiro? Argueiro é um cisco, minúsculo, um cisco que mais incomoda, realmente incomoda, mas é algo que é bem maleável e manuseável, E ele fala aqui: e não reparas na trave que está está no teu próprio olho. Ou seja, é o cara que tem uma nuances sobre si terrível, E vai reparar sempre no pecado do outro, Às vezes o outro comete infrações pequenas,
e até algo que é insignificante. E o cara está aqui perseguindo o cara que está cometendo, né, com atos insignificantes. E ele cheio de coisas terríveis que abonam até sua conduta e seu caráter. Né? Então nós observamos hoje em dia, porque o mundo já é do maligno. As pessoas percebem que o que é ruim sempre tem muita expectativa, sempre tem muito aplausos, né? Tudo aquilo que é para carne, que a carne satisfaz a carne, né? Em todo sentido falando, você vê as pessoas hoje com justiça própria, pessoas hoje com a murmuração, meu corpo, minhas regras, eu sou dono do meu próprio nariz. Então tudo são conceitos que vão de encontro com a palavra de Deus. São conceitos diabólicos que vão de encontro com a palavra de Deus, porque a partir do momento que você vive em Cristo e Cristo vive em você, você é uma nova criatura. Pois bem, aí Jesus fala o que, queridos? Sobre um novo paradoxo, versículo 42. Ou como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte, de realmente de hipocrisia. Porque, querido, Jesus não pegava leve no discurso não, viu? Jesus não pegava... Hoje em dia os cristãos iam se muito escandalizar com Jesus, viu? Muitos cristãos que não são verdadeiros iam se escandalizar com Jesus, porque Jesus descia a marreta mesmo, né? Jogava duro, disciplinava matéria mesmo. Né? Jesus, ele não aliviava não. Né? Então, por quê? Porque é aquilo que nós falamos, tem pessoas que sempre enxergam na vida dos outros, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro, mas não olha para si mesmo. Né? É como aquele o avestruz, diz que o avestruz, quando ele quer se esconder, uma ave enorme, né? Preponderante, ela coloca a cabeça dentro de um buraco e ela pensa que está escondendo todo mundo, enquanto todos estão vendo o seu pecado, né? Ele apenas esconde a cabeça, pensando que está livrando-se do seu pecado. E Jesus fala, não, tire a trave do seu olho, né? Arrume a sua bagunça e siga em frente, e depois você procure tirar o cisco que está do olho do seu irmão. Porque muitos, e queridos, nós vivemos no meio de pessoas assim, infelizmente. As pessoas ela têm uma trave no olho e quer tirar o argueiro do olho do seu irmão. Queridos, isso é inadmissível. Isso não provém de Deus. Segundo lugar, né? Se você queridos, versículo 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Ou seja, mais um paradoxo. O que você é, e o que você há de ser será. Ora, se eu digo que eu sou boa árvore, queridos, eu não preciso sair falando para todo mundo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que aquilo outro. Não, eu vou proceder de forma natural, queridos. É por isso que nós devemos ter o sentimento de Cristo, simplicidade e humildade. Eu vou proceder o que? De forma natural. Ah, se eu sou, serei, né? Nada sendo, sou. Ou seja, se eu digo que eu sou um cristão, não vou precisar colocar alardes, não vou precisar falar para as pessoas que eu sou um cristão, que me reconheça como cristão. Afinal de contas, eu leio a Bíblia, eu acordo de madrugada. Nada disso, queridos, nada disso. Você não precisa se promover, que vai lhe promover Deus. Você não precisa se justificar, que vai te justificar é Deus. E aqui diz o seguinte, também que tem muitas pessoas, queridos, que falam que já vi quantas pessoas são hipócritas, né? Quantas pessoas elas são demagogas, falam de uma coisa e vive outra, né? E vive uma coisa e fala de outra. Então nós podemos observar que o fruto é conhecido pelas árvores. Quando o cara queridos, acabou. Quando a pessoa e ninguém muda a sorte da pessoa, acabou. Não estou falando de perfeição. Perfeito, como eu falei com você, é quando você está em Jesus. Mas o homem, ele é um ser imperfeito. O homem é um ser imperfeito. Agora, a diferença do homem de Deus é que o homem de Deus, ele é preparado pelo Espírito Santo para toda boa obra. Entendeu?
Então a gente precisa entender isso. Versículo 43, mais um paradoxo, né? Diz o seguinte: porque não há boa árvore que dê bom fruto, né? Nem uma árvore que dê bom fruto. Bom fruto. Ou seja, há uma árvore, por exemplo, você não vai pegar uma ortiga, a ortiga não vai produzir uma maçã. A ortiga é uma planta, uma vegetação que produz espinhos terríveis, que prejudica muito a integridade física do homem. A maçã não, a maçã é uma fruta deliciosa, né? Então você não vai ver a ortiga produzir maçã, nem a maçã produzir ortiga. Tampouco o cansanção produzir manga, nem manga produzir cansanção. Cada um as suas respectivas ordens. Versículo 45. O homem bom, eu acho fantástico, queridos. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos, né? Mais ou menos aquilo que nós falamos aqui. Aí 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, se eu sou um homem de Deus, eu vou produzir frutos dignos de arrependimento. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Pastor, e existe homem bom, existe homem mau? Existe. Existe, sim, senhor. Em si mesmo, não, mas em Deus. Porque, queridos, evangelho é uma escolha. Fazer o bem é uma escolha. E também quando fala homem bom, não significa que seja extremamente o camarada que aceitou Jesus. Aceitar Jesus não quer dizer hoje em dia nada, queridos. Se você aceitar Jesus, ele mesmo fala, se você me confessar, né, e não tiver obra, nada adianta. Fé sem obras é morta. E como falar que obras não é obra de caridade somente, é você fazer o bem, como nós falamos aqui anteriormente. Então, a fé, ela sem obra, ela é morta. A fé, ela sem obra, ela é morta em si mesmo. Né? Não adianta o cara dizer, olha, eu sou um cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, e não ter frutos, né, dignos de arrependimento. Né? Não ser um homem segundo o coração de Deus. Não estar no seu lar como uma pessoa divina, uma pessoa que traga paz, que traga fortaleza do Senhor. Não adianta nada, queridos. Isso não quer dizer nada para Deus. Aí você vai ver aqui o seguinte. Eu sempre falo uma história de dois lobos. Nós, queridos, temos dois lobos dentro da gente. O que é que vai alimentar? O que é que vai ganhar? Aquele que você mais alimenta. Isso é uma tese matemática que serve para sua vida toda. São ensinos de sabedoria. Né? Se você alimenta sua carne com a palavra de Deus, ouvindo hinos de louvor, ouvindo músicas que adore a Deus, com tempo com Deus, aprendendo sobre as áreas divinas, sobre a palavra do Senhor, né? Aprendendo sobre coisas que você não conhece, sua alma, querido, vai estar farta, vai estar equilibrada. Agora experimente você estar aí ouvindo música do mundo, ouvindo músicas bregas, né? Músicas de depravação moral, assistindo Big Brother, assistindo novelas, assistindo programa de fofoca. Você, que não precisa ser profeta para dizer que você vai estar um lixo. À noite você vai estar um lixo. Não estou dizendo que você pode ter, usufruir de algo que é bom, que a Bíblia fala, o que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. Nisso pensai. Né? Você pode jogar uma bola sem senhor, você pode assistir um bom filme, tudo bem. Mas eu falo a questão do alimento, das coisas nocivas e as coisas benéficas, aquilo que é produto da palavra de Deus. O que é produto da palavra de Deus, o que é produto do Espírito. Pois bem, aí Jesus falou 46, o segundo paradoxo, o quarto paradoxo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Né? Queridos, eu fui pregar em uma igreja, isso há 20 anos atrás, e eu fui pregar em uma igreja, e Deus me usou na palavra. O mesmo termo de João 6, versículo 66, onde o discurso de Jesus foi duro. E não quis
estar ali ofendendo ninguém. Mas eu, na palavra, na Bíblia, eu usei um discurso coerente, mais bíblico, mas um discurso duro, exatamente igual ao de Jesus. E aconteceu exatamente aquilo que aconteceu com Jesus. Muitas pessoas saíram daquele lugar, né? Tinha 300 pessoas, só ficou 100. E naquela época o Espírito Santo me guiou, falou: e vocês também não querem ir? Querem ir também não? Né? E até os colegas meus falaram: para onde irei ir, eu ou nós, se Cristo tem a palavra de vida eterna e Cristo em ti, né? Glória a Deus. Então, queridos, nós podemos ter, aquilo que nós falamos deve estar coerente com aquilo que nós vivemos. E esse versículo ele é sério, 46, né? Porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes que eu digo, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A 48. Algo prático. É semelhante ao homem que edifica uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre rochas e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Queridos, esse versículo ele é muito chave. Qualquer que vem a mim ouve minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quando você pratica a palavra, você deixa Cristo entrar, você é igual uma rocha. Você pode passar pela água, pelo fogo, por perseguição, como também por exaltação, por qualquer coisa. Isso não vai levar em nada, porque você sabe que sua rocha é Cristo. Tem muitas pessoas, eu vi, pastor fulano de tal se desviou porque, pelo contrário, não foi nem por prova, foi porque ele teve bênção demais. E como eu ouvi uma vez de uma pregadora, o peso da bênção, tem bênção, queridos, que se a pessoa não estiver preparada, a pessoa ela não vai conseguir atingir o propósito. E tem bênção que o próprio homem, que a bênção em si mesmo é uma bênção, mas o homem transforma em maldição. Né? Por exemplo, o camarada ele quer um carro, né? Ele está na igreja, ele busca a Deus um carro, e Deus dá um carro a ele. Aí o que acontece? Ele não quer mais saber de Deus, ele vai para a balada, ele vai para a festa, ele vai para a noitada. Aquele carro se tornou o quê? Uma pedra de tropeço na vida dele. Por isso que muitas das vezes Deus não dá algumas coisas às pessoas que pedimos, né? Nós que pedimos, porque Deus ele analisa tudo. Né? E se estiver de acordo com o coração de Deus, Deus vai dar. E muitas das vezes Deus dá. Porque se fosse assim, Deus chegava, não vou dar a ninguém, porque o camarada vai ali, vai fazer coisas erradas. E Deus dá, porque Deus, queridos, entrega a cada um a sua própria sorte em si mesmo. Deus não é aquele Senhor que vai ficar pegando na sua mão, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Não, Deus dá livre-arbítrio às pessoas. Agora é bom de coração você servir ao Senhor. É bom de coração você adorar o Senhor em espírito e verdade, sem nada em troca. Sem nada em troca. Então, servir ao Senhor, ele é bom. Né? É bom demais servir o Senhor com alegria, com satisfação, com entusiasmo, com cântico. Né? É coisa maravilhosa, queridos. É coisa sensacional. E o Evangelho, queridos, é prática. Você observa, você ouve, você observa, você pratica. Você ouve, você observa e você pratica. Porque, queridos, o homem é produto daquilo que ele observa e daquilo que ele faz. Eu sou produto daquilo que eu observo, daquilo que eu faço. Nós estamos chegando no final de 2021. Você vê que quantas coisas aconteceram nesse ano, queridos, que ninguém imaginava. O mundo não imaginava que esse ano estaria assim. Mas Deus já sabia tudo. Deus tem informação que eu e você não temos. Deus age naquilo que eu e você não podemos agir. Né? Então, perceba que há o paradoxo. O paradoxo, queridos, é um ponto contra ponto de outro. O paradoxo é algo que você vai de encontro a outro. Né? Então, o paradoxo
É algo que você fala aqui que você não pratica. É como diz algum ditado, né? As palavras convencem, os exemplos arrastam. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Né? Queridos, muitas pessoas são ganhas pelos exemplos. Falar é bom, deve ser falar. Porque existem pessoas que não, porque o exemplo, realmente, porque o falar, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? O falar, ele é imprescindível. Agora, claro que o falar ele tem que estar abalizado, né, equilibrado com o exemplo. Né? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Você vê, por exemplo, que três grandes homens, eles fizeram mudar a história por causa de quê? Por causa do exemplo. Você pega aqui Martin Luther King, né, contra um homem que se levantou contra a segregação racial nos Estados Unidos da América, um homem que não utilizou de violência. Você percebia que era um homem que estava ali em si mesmo, mas chamando a Deus, né, por Deus, né, Deus nele. Falou em si mesmo, não no sentido pejorativo, mas ele entendeu que não era com as armas, mas ele entendeu que era com a fé, a oração, a bondade, e venceu aquela segregação racial. Malcolm X, ele começou ao contrário. Malcolm X, ele começou, que foi um dos dois pilares, né, contra a segregação, foi Malcolm X e Martin Luther King, né, dentre tantos outros relevantes, mas esses dois foi preponderante, né, na América, nos Estados Unidos da América. Malcolm X, ele usava o que do ódio, da brutalidade, né? Até que Malcolm X ele conseguiu até mesmo ressignificar, mas já foi tarde demais. Então você precisa usar os seus exemplos. O exemplo ele arrasta, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Se eu falo algo, as pessoas não querem saber o que eu falo, as pessoas querem saber qual é o meu exemplo, a minha forma de me comportar, a minha forma de reagir, a minha forma de me posicionar. E a Bíblia fala que o culpado Deus não tem por inocente, né? O culpado Deus tem por inocente. Você precisa agir de forma coerente com a palavra de Deus. Né? Não estou falando, queridos, que você vai errar uma vez ou outra. Isso não estou falando isso. Eu sempre falo, todo mundo erra e todo mundo vai errar. Agora, a questão é você permanecer no erro. Você justificar o erro, você fazer o pecado como uma apologia da sua vida. Isso não. Isso não. A Bíblia fala que aquele que conhece a Deus, aparta-se do mal. Aquele que conhece a Deus, aparta-te das trevas. E aí ele aparta-te, não é a trevas que aparta-te dele, é ele que aparta-te das trevas. Né? Pois bem, no versículo 49, nós vimos aqui o que? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa, ou seja, a não prática. A não prática. Queridos, eu conheço pessoas, nasci no Evangelho, como você sabe, né? Eu tenho toda uma história para a glória de Deus no Evangelho, nasci no evangélico para a glória de Deus, e assim, eu percebo tudo. Eu vou dizer que não sou eu costumo dizer que eu sou águia do Evangelho. Né? Tem gente que conhece vários países, tem gente que conhece outras religiões, tem gente que conhece a doutrina filosófica, sociológica, e tudo isso é bom. E é bom que só possamos saber cada um desses. Mas eu nasci no evangélico e conheço a raiz até então do evangelho, porque apesar de ser não ser muito novo, né, e sendo novo, né, apesar de ser novo, e eu nasci e vi toda a história mudada do evangelho no Brasil, acompanhando de perto. E daí eu fui para o seminário que me credenciou, né? Eu tinha 20 anos como entrei no seminário, dos meus 10 aos 20 anos eu comecei a levar as pessoas para a igreja. Para você ter ideia, eu comecei a levar eu preguei a primeira vez, né? Preguei a primeira vez
com 6 anos de idade. Eu subi no tamborete, na mesa, e comecei a pregar, e o pastor falou, esse homem vai ser um pastor, esse homem vai ser um pregador do evangelho. E glória a Deus, né? O pastor que me batizou, o pastor que foi um grande pastor ali na época, né? E glória a Deus por isso, queridos. Agora, o que ocorre é o seguinte, o que eu vejo, queridos, eu conheço pessoas, queridos, que gravam versículos bíblicos, eles citam a Bíblia, ele faz a filosofia e pega a Bíblia e argumenta bonito. Qualquer retórica, qualquer professor de retórica pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso, pegar a Bíblia, citar versículos, elocubrar. Agora, a questão é que a pessoa sempre é provada, e todas as vezes que essas pessoas eram provadas, elas eram reprovadas. Todas as vezes que essas pessoas eram provadas daquilo que elas falavam, né, eram reprovadas. Eu conheci várias pessoas, queridos. Eu vim de um meio onde a palavra batista, você sabe que o batista trabalha muito com palavra. Batista, presbiteriano, adventista e Assembleia de Deus não tem conversa fiada. É Bíblia no centro, não tem conversa fiada. Ou qualquer igreja que seja origem dessas daí. Né? Às vezes a igreja se torna até pentecostal, não pentecostal, mas a base fica. Né? Por exemplo, nossa igreja mesmo, ela teve várias filiais, e todas elas, né, queira ou não, gosta ou não, a igreja que eu vim, né, a minha origem, né, pauta pela palavra de Deus. Então, queridos, a palavra de Deus, ela em si não faz efeito nenhum, mas ela é em nós. É a mesma coisa com conhecimento. Conhecimento é poder, ao dedinho. Conhecimento não é poder. O conhecimento em prática é o poder. Né? Não adianta você saber os 7 passos da fé, o que a fé produz, e se você não praticar. Se você não praticar fé, né? Se você não for levado por Deus a praticar fé, você praticando a fé, você vai ver que é algo que é impressionante. E as coisas acontecem porque a fé é viva. Então, como eu estava falando, então o camarada, ele conhece a Bíblia, né? Quantas pessoas tem aí? Isso é bom, que ele conhecer a Bíblia é fantástico. Agora tem que estar alinhado, tem que ter uma coerência, uma coesão, né? Daquilo que você fala, daquilo que você faz. Né? Conheço muitas pessoas que citam a Bíblia e é coerente naquilo que faz. Porque a Bíblia é uma ferramenta, você precisa ter intimidade com a Bíblia. Agora, não significa que você, como ele diz aqui, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína naquela casa. Ou seja, é o camarada que ele escuta, mas não dá ouvido. Ele escuta, mas não dá ouvido. Porque uma coisa é você escutar e outra coisa é você dar ouvido. Se alguém fala para mim, Oséias, pega essa caneta azul, né? Eu pego a caneta azul. Oséias, eu escutei. Agora se a pessoa fala, Oséias, eu quero que você pegue a caneta vermelha. Eu escutei, mas não, eu fico de braço cruzado. Fez efeito? Não. Agora, a partir do momento que ele falou, olha, Oséias, pega essa caneta azul, eu escutei e dei ouvido. Interessante que as pessoas, hoje em dia, ela escuta a palavra de Deus. Os pastores pregam, as igrejas fazem seu papel, os homens de Deus fazem seu papel, mas infelizmente, não são todos, mas algumas pessoas não querem compromisso. E todas as vezes que vem uma onda, né, como diz aqui, uma onda, acaba derrubando essas casas que tem um alicerce, né, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Porque você vai ser provado, você vai ser tentado, você vai ser testado, você vai ser provado naquilo que você fala, aquilo que você diz ser cristão. Se você diz que é ser cristão, pode ter certeza que você vai ser provado, você vai ser tentado, você vai ser colocado à prova. Né? E se você está com a sua casa firme, isso vai ser até um cotidiano para você. É como os cristãos maduros que a gente vê aí, pessoas que alcançaram a maturidade. Né? E aí até você alcançar, como diz o apóstolo Paulo, a estatura de varão perfeito. Aí nada mais lhe abala, calúnia não lhe abala, difamação não lhe abala. Se você for exaltado
receber honras humanas, isso não vai ser abalar, você vai transferir tudo para Deus. Se você for alguém querer lhe humilhar, querer lhe detratar, ele tratar com desdém, com descaso, com indiferença, não vai dizer nada, você vai entregar tudo para Deus. Ou seja, o cristão não tem como o cristão perder. É como eu disse, eu vi uma pregação de um pastor que eu admiro muito, não tem como o cristão perder. Se o cara vai tentar ou jogar ele para baixo, ele transfere agora para Deus, né? Ele transfere tudo para Deus. Se o cara colocar ele para cima, ele vai transferir para Deus. Não tem como ele sair perdedor, né? Não tem como ele sair perdedor. Então, essa deve ser a questão do cristão. Cristo em nós, a palavra de Deus em nós, né? A palavra de Deus em nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos ser conhecidos como filho de Deus, pessoas que venham realmente ter esse propósito, impactar nações, impactar o seu bairro, impactar a sua igreja. Seja amigo do seu pastor, seja amigo da sua igreja, seja amigo do seu bairro, do grupo de pastores, seja amigo, que faça o bem, queridos. Cristo em você, você tem que fazer o bem. Cristo em você tem que produzir frutos, você tem que ser produto do Espírito Santo. Ora, se eu sou produto do Espírito Santo, eu vou fazer coisas boas. Eu vou dar frutos dignos de arrependimento. Eu vou saber me comportar, eu vou saber me posicionar. Eu vou fazer coisas que a palavra de Deus manda fazer. Ah, pastor, mas você é bobo. Ora, se ser bobo é fazer o bem, eu faço o bem. Se ser bobo é fazer o bem, eu prefiro ser bobo fazendo o bem. Eu prefiro ser produto da experiência do Espírito Santo, produto do que o Espírito Santo produz em mim. Eu prefiro ser produto da palavra. Eu prefiro ser produto de Cristo em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Hoje em dia as pessoas estão. Quanto mais. Tem um ditado que diz o seguinte: quanto mais o eu em mim, menos de Deus eu sou. Mas quanto mais Cristo em mim, mais de Deus eu sou. Vou filosofar aqui, que a filosofia, que sabe, por isso que a filosofia está muito atrelada à teologia, porque são ciências que ajudam muito na palavra de Deus, né? Na interpretação da Bíblia. Por isso que você vê, por exemplo, todo o curso de teologia, seja católico ou não, sempre fala muito da filosofia. Então, para os nossos amigos do YouTube, eu termino o seguinte: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, quanto mais Cristo em mim, mais de Deus eu sou. Quanto mais o eu de mim, o eu em mim, menos de Deus eu sou. Amém? Então vocês do YouTube, que Deus abençoe grandemente seu corpo, a sua alma e seu coração. Nós vamos estar aqui dando continuidade um pouco mais tempo no Instagram. Então, quanto mais Cristo em mim, mais de Deus eu sou. Evangelho é renúncia, queridos. Evangelho é você largar tudo para seguir Jesus. Tem um versículo que eu acho um dos homens que Jesus teve contra Jesus, que eu acho fantástico. Bartimeu. E a Bíblia fala que Bartimeu deixou a capa e seguia Jesus estrada fora. Né? Então, Bartimeu entendeu o propósito do Evangelho. Teve